Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui para o nosso estudo da nossa Casa do Caminho e vamos pedir assim a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos envolvam na sua luz, no seu amor, neste dia de hoje e sempre. A todos os filhos de Deus estacionados no planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso estudo de hoje é do livro Boa Nova, trazido por nosso irmão Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos. A nossa lição é a lição 19, que tem como título Comunhão com Deus. Neste momento que estamos atravessando, não poderíamos ter melhor lição do que comunhão com Deus, que é o religare com o Pai. Nós estarmos ligados com o Pai. E aí eu vou ler um pequeno trecho, nós vamos fazer o comentário. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continha acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Então, isso não entrava na cabeça dos discípulos, né? Ter um Pai tão carinhoso, tão amoroso. E naquela época, nós, podemos dizer assim, nós, né? Quer dizer, os discípulos de Deus, de Jesus, que Jesus tentava passar, né, os ensinamentos, as explicações de Deus, do que é Deus, do amor incondicional que o Pai carrega por cada um de nós, e os discípulos não entendiam. Não só os discípulos, mas muitos naquela época não tinham condições de entender todos os ensinamentos de Jesus. E aqui, mais na frente, ele diz assim: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo que não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Eu fiquei maravilhada com essa palavra santuário, que não é só na natureza que vemos esse santuário, mas que ele está dentro de nós. Afinal de contas, se nós não vemos as belezas de Deus, nós não temos como sentir essas maravilhas dentro de nós. E aqui ele está falando para João, Jesus está falando para João, que está dentro de nós essas maravilhas, esse santuário. E que através desse santuário, dessa consciência que está em nossa mente, em nosso coração, que nós podemos sentir Deus através desse armazenamento de ideias, de concepção da figura divina. Nossa, eu fiquei muito feliz. E que bom que possamos ter isso, porque muitas pessoas ainda não conseguem entender o que é Deus, que força é essa, né? Eu tenho um amigo que ele disse assim um dia para mim: eu não consigo entender o que vocês entendem. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus. A única coisa que eu sei é que alguma coisa existe e que é capaz de criar alguma outra coisa. Aí eu falei assim: amigo, vamos até a sua janela? E a janela desse amigo estava de frente com uma grande montanha, cheia de árvores, e ipês
coloridos. Aí eu falei para ele, dá uma olhada nessa montanha. Você acha que o homem, nós homens, somos capazes de criar essas árvores cheias de flores, de folhas, que produzem o oxigênio para nos mantermos vivos? Quem será que criou isso? Você não acha que tem algo mais, que tem uma força maior? Ele falou assim, eu não sei, alguma coisa tem. Eu falei, pois é. Quem está por trás disso tudo é uma força que nós não temos a dimensão do que é essa força, que é Deus, o nosso Criador. Criador nosso, como criatura, e Criador de tudo que existe nesse planeta. Foi e é criado por Ele. Jesus veio à Terra para nos explicar, nos ensinar um pouquinho do que somos capazes de compreender, porque nem todos nós estamos em estágios de entender muitas coisas. Então, por isso, nos foi explicado aos poucos, passado aos poucos para cada um de nós. Porque nós, na nossa ignorância, não seríamos capazes de entender tudo de uma só vez. Assim como até hoje, nós não somos capazes de entender muitas coisas. Então, Jesus continuaria a nos explicar muitas coisas ainda, se aqui ele ainda estivesse. E aí, quando Deus, fala, que nós temos, cada um de nós temos um santuário dentro de nós, isso significa que é vasta a nossa mente, o nosso entendimento. E que desse santuário nós podemos entender muita coisa tirando de lá. Mas o principal ponto dessa lição de hoje é a ligação com Deus. Então, nós podemos fazer nossa ligação com Deus através de tudo que vemos pela nossa frente. Através da prece, nós podemos fazer nossa ligação com Deus. Através do trabalho no bem, nós podemos fazer a nossa ligação com Deus. Por quê? Por que será que nós nos sentimos tão bem depois que fazemos o bem? É porque nós não percebemos, mas ali houve uma ligação de criatura a Criador, que é Deus, nosso Pai. E aqui embaixo ele diz assim: também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro. O que eu acabei de dizer, que nós seremos eternos aprendizes do que é Deus, do que Deus é capaz de fazer, do que Deus é capaz de criar e de passar para cada um de nós. Nós seremos eternos aprendizes. Jesus viria na Terra 1 milhão de vezes e ele teria milhões de ideias e de coisas a nos ensinar. Porque o aprendizado será para sempre. Nós sempre estaremos em estudo, em crescimento moral e espiritual. E aqui mais na frente ele diz assim:
é que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde intérprete sempre da vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Olha que maravilha, olha que esplendor. A prece é a principal comunhão, mas não que o trabalho seja esquecido. E o que eu falei antes, responsável por essa ligação entre nós, criaturas, e Deus Criador. Sigamos esse caminho, que não temos como errar. Nós só temos a crescer. Então, os ensinamentos de Deus, através de várias situações, será para sempre. Por isso que essa nossa ligação com o Pai deverá ser para sempre. Que o nosso trabalho no bem, que se transforma em uma ligação com o Criador, deve acontecer sempre. Nós devemos sempre estarmos ligados ao trabalho do bem. Quem foi que disse que precisamos acreditar que Deus existe? Os ateus, eles não acreditam em Deus e fazem tanto bem e fazem tantas coisas maravilhosas pelo próximo, são tão caridosos. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora de aprender, de enxergar. Deus não é invisível, apesar de nós não o vermos, mas Ele não é invisível, porque Ele está sempre visível em nossa mente, em nosso sentimento, em nossos corações e em tudo que vemos e ouvimos, porque nós ouvimos muitas coisas que não vêm do homem normal. Nós ouvimos através do nosso pensamento, do sopro divino. O sopro divino penetra em nossos tímpanos através da nossa mente. Que coisa maravilhosa é Deus! E quanto mais nós formos conscientes dessa ligação com o Criador, mais felizes seremos. E aqui embaixo ele diz assim, João pergunta, mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade, por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Quer dizer, estamos sempre no nosso esforço, em todos os momentos da nossa vida, em todo instante, nós estamos no esforço. E quem não estiver, que trate de estar. Porque é através do esforço que a gente vai se melhorar. Que nós crescemos, que nós passamos a entender cada vez melhor. Nós como criatura e Deus como o divino.
como nosso Pai amoroso, que só quer o nosso bem. E o restante, Ele plantou em nós e depende de nós. Mas a semente está plantada. A semente está lá germinando. E a nós cabe estarmos sempre com essa ligação com o Pai maior, com Deus nosso Criador, para que possamos sermos uma criatura através dessa semente, ser uma criatura que vai dar flores lindas, bons frutos, que vai alimentar a nossa alma e a alma do próximo. E aqui ele diz assim: Pai é justo e sábio. O Pai é justo e sábio. E Ele conhece cada um de nós, no mais íntimo do ser, cada pensamento. Ele está acompanhando. Cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Deus sabe que aquele fio de cabelo está faltando em nossa cabeça. E neste instante que está atravessando o nosso planeta, nós precisamos muito, todos nós precisamos muito, estarmos ligados ao tempo todo com Deus, Criador de nós e de tudo que existe neste universo. Olha o momento que estamos atravessando, onde tantos não suportam, onde tantos entram em desespero, em pânico e não acreditam mais em nada, até no que já acreditava. E aí entra em desespero. E aí diz assim: Deus é injusto. Não. Deus é justíssimo. E nós só passamos por aquilo que vai nos acrescentar algo mais, que vai fortalecer a nossa fé, que vai fortalecer a nossa certeza de que nada é em vão, que nós aprendemos principalmente com os piores momentos, com os momentos mais difíceis. E é através dessa ligação com o nosso Pai Criador que nos dará força, que nos dará coragem para seguirmos em frente sempre, desistirmos nunca, jamais. E é através dessa ligação com o Pai e com a proteção de Jesus nos amparando, porque Jesus é o governador desse planeta, tendo Deus como Criador do planeta e de nós. E aqui nós encerramos nosso estudo, pedindo assim, eu estou pedindo, eu, Vanderly, peço, não desistamos, continuamos confiando e fazendo essa ligação com o Pai. E através dessa ligação com o Pai, pedindo para que os nossos irmãos não desistam da luta, porque essa batalha já está vencida e os vencedores somos nós. E Deus, com certeza, irá ficar muito feliz, juntamente com Jesus, de saber que nós conseguimos vencer mais essa batalha, que Ele criou criaturas fortes, de fé e coragem. E assim Deus, nosso Pai,
nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje, com esse tema tão importante, de ligação junto a Ti, de fé e esperança. E que o Senhor possa abençoar a todos os nossos irmãos aqui desse planeta, que está passando por tantas dificuldades, mas para crescermos e sermos melhores, melhores pessoas, melhores espíritos nessa jornada longa. Que assim seja, graças a Deus.